Quero dizer uma boa tarde a todos. Falar baixo, tô meio rouco, passei uma gripe ontem, antes de ontem. Uma boa tarde a todos. E vou pedir silêncio, cooperação das pessoas. E que Deus reine no coração de cada um com a paz de Deus. E vou falar, pregar, não para quem morreu, para ele. Que quando a pessoa tem que fazer para as pessoas enquanto está vivo. A família, em primeiro lugar, cuidar do seu, o filho do pai, a mulher do seu marido, etc. Enquanto está vivo, que depois que morreu, não adianta mais. Por um amigo, por qualquer dos parentes. Quer fazer um elogio, faz quando está vivo. Quer criticar, critica quando está vivo. Depois que morreu, tudo fica bom, é bom. Então, aqui eu vou pregar, começar Eclesiastes, capítulo 6, capítulo 3. Então, ele diz aqui, Salomão, ele prepara os corações das pessoas, ensinando para as pessoas, quem dá vida é Deus, Deus dá vida, Deus tira a vida. Tudo que acontece na face da terra, os médicos, tudo, se Deus não pôr a mão, nada é feito. Então, às vezes, o médico tivesse pagado uma particular e tudo dado vida, nada disso. Se Deus não permitir, chegou a hora, daquela hora vai, ou particular, ou pelo SUS, o que seja. Então, Salomão, no Eclesiastes capítulo 3, ele disse assim, versículo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, só prestar atenção que vocês entendem bem, há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, as pessoas devem saberem que todas as coisas e tempos estão nas mãos de Deus. Não é só a vida, só a morte, o nascimento, etc. Todas as coisas que acontecem na face da terra, no mundo, em negócios, planos, Deus que está por cima, Deus está no plano, Ele controla tudo. Nada acontece neste mundo sem a permissão de Deus. É isso que as pessoas devem entender. Aconteceu isso comigo? Não aconteceu? Lembre bem, Deus não quis, Ele não deixou acontecer. Então, e há tempo apropriado para cada atividade humana. Olha, e o salmista, aqui Salomão, e o pai dele, que é Davi, pai de Salomão, em Salmos 31:15, ele disse assim, que Davi disse, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Davi, pai de Salomão, o rei Davi, que é os Salmos do rei Davi, e Salomão, que escreveu Eclesiastes e Provérbios. Então, aqui nós vemos aqui o que o salmista diz. Em Eclesiastes também, no capítulo 9, para frente um pouco, o versículo 5 e 6, também Salomão diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer. Todo mundo sabe que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. A memória quer dizer o cérebro, o corpo dorme, o corpo fica dormindo, a alma não dorme, o espírito não, ele enxerga, onde ele está vendo. Agora o corpo não, ele fica em esquecimento, o cérebro não vai funcionar, o coração que tem humano não vai funcionar. O versículo 6, também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, e as coisas, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então dizem, coisa alguma que se faz debaixo do sol, a pessoa que morre não vai fazer mais. Aí a alma está no lugar, a escolha aqui nesta vida. Então por isso que nós, ser humano, quando estamos vivos, prepare
o seu coração, a sua alma, para depois que morrer, tem um lugar. Não é religião. Religião não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Igrejas são tudo gente de pecadores. Agora tem que ver aquele que não é pecador, que é Jesus. É Jesus que salva. Quem morreu na cruz foi a igreja? Quem morreu na cruz foi religião? Não. Quem morreu na cruz foi Jesus, o Filho de Deus. Então, crer no Filho de Deus, que ele diz que tem a vida eterna. Em 1 Samuel também, capítulo 2, versículo 6, versículo 7, diz assim: Samuel, o Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Olha bem, o Senhor faz descer a sepultura. Na vinda de Jesus, tem duas ressurreições. A primeira é do que morreu com Cristo. Então vai subir com o corpo glorificado. E a segunda ressurreição é depois do reino milenar. Aí é diferente. Aí não vai ter o corpo glorificado, é condenado para ser jogado no lago de fogo, onde Apocalipse fala, onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Todo mundo acredita nisso, é com o corpo. Isso é real. A Bíblia é escrita e inspirada pelo Espírito Santo. Aí no 7 diz aqui de Samuel 2: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Todas as coisas que acontecem na vida do ser humano, Ele permite. Não é que o Senhor faz que você fique pobre, não é que o Senhor faz que você fique rico, Ele permite. Ele te dá vida, Ele te dá. Quem nos dá capacidade? Uns têm mais, outros têm menos para viver. Tudo dependemos de Deus. Deuteronômio 32, 39 diz assim, ó: vede agora que eu o sou. Isso aqui é Moisés que escreveu. E mais nenhum Deus além de mim. Deus falando para Moisés, falasse isso, ó. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Então, onde está? Deus fere a pessoa, Ele sara a pessoa. Tudo isso. Ninguém escapa da mão de Deus. Deus está por cima de tudo. E muito pensa assim: eu fiz isso, eu faço aquilo, tal coisas. Não, tem que pôr Deus em cima de tudo. Nesses dias, todas as coisas que aconteceu esses dias, Deus tem que dar glória a Deus, agradecer a Ele. Deus tem propósito, Deus põe, Ele estabelece rei, Ele tira rei, Ele põe governo, Ele tira governo, Ele põe prefeito, Ele tira prefeito, Ele faz tudo. É Deus que faz isso, Ele permite. Então ninguém deve julgar ninguém. Então, é durante a ressurreição que cada um de nós será julgado por Jesus, nosso Salvador. Alguns, como diz lá em Gálatas, que é o que você, no capítulo 6, fala: o que você planta, você colhe aqui nessa vida. Muitas coisas você vai pagar aqui, na carne. Mas o pior é que vai pagar depois, no inferno, aquilo é eterno. Às vezes o castigo vem aqui. E depois, semeia na carne, e da carne você fará corrupção. O que você semeia no Espírito, do Espírito você fará incorrupção. Então, só Deus. E esse julgamento final será feito com base nos desejos e ações das escolhas de Deus. Conforme a escolha que nós escolhemos, nós vamos pagar. Então, só Deus e Jesus conhece perfeitamente os nossos corações. Ninguém de nós conhece. Às vezes, nem nós mesmo conhecemos o nosso coração. Nós não conhecemos. Se nós conhecesse bem nós sabia o que ia fazer amanhã, o que nós ia falar amanhã. Nós não sabemos daqui. Eu sabia que eu ia pregar hoje, nunca estava no meu plano, jamais pensava disso. Ouvi lá, difícil ir lá em casa entender que eu não anuncia. Quando você está falando aqui, passa uma moto, passa qualquer coisa, um vento, você não entende. E hoje eu entendi, foi o Pedro, falando dele que foi muito amigo nosso, nós irmãos, meus irmãos, e solteiro. Nós fomos do amiguelo, o Luiz, que tinha perua. Quantas vezes contei para ela, conversando aquela hora aqui. Então não sabia, depois que ela falou que viesse aqui, se eu pudesse, né, falasse alguma coisa da Bíblia. Então, gente,
Só Deus conhece perfeitamente nossos corações, porque Ele conhece nós, Ele que fez antes da fundação do mundo, antes da gente nascermos. Jeremias, Deus falou, Isaías, Jeremias, Deus chamou, conheceu no ventre da mãe, chamou dentro do ventre. Isso, imagina, cada um de nós tem um chamado. Agora, então, somente eles podem nos julgar com perfeição. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não são três deuses, um só Deus manifestado em três pessoas. Deus Pai, não foi Deus Pai que morreu na cruz, foi o Deus Filho, Ele enviou Deus Filho. Agora, quem é que intercede que Ele venha habitar em nós, que é o Consolador? É o Deus Espírito. Quando Jesus falou para os apóstolos, discípulos, eu não vou deixar vocês órfãos, que eles ficar sem proteção. Eu enviarei o meu Consolador, Paráclito, diz no original, o meu Consolador, Ele nos consola. Mas para ter Ele, esse Consolador, tem que ter Jesus na vida. Procurar abandonar tudo que é mal. Nós continuamos pecador, porque nós pecamos, quando nós estamos nessa vida, mas não viver na prática do pecado. Então, isto que é o que Salomão falou sobre a morte, inspirado pelo Espírito Santo. O que acontece quando morremos? Quando morremos, nosso espírito, o corpo, ele separa, o espírito separa do corpo, que está só a roupa, né? O espírito foi, na mesma hora que fechou os olhos, que parou, bateu o coração, o espírito sai da pessoa, a alma sai da pessoa. Nosso espírito vai para o mundo espiritual, algum lugar vai. Quando a alma sai do corpo, ela vai para algum lugar. O espírito daquele que é justo, relativamente falando, porque tem Jesus, Jesus é justo. Então nós temos a justiça de Cristo. Então nós somos considerados justos, mas não justos, porque nós não vamos errar, nós somos perfeitos em tudo. Não, porque temos a justiça de Cristo. O que Ele morreu na cruz, pagou nossos pecados, e nós aceitamos. Se não aceitar, só ser religioso? Só ter uma religião? Não, isso basta. Os fariseus eram religiosos. Nicodemos era o príncipe dos judeus, fazia parte do sinédrio de Israel. Ele não veio em Jesus, Jesus não mexeu na moleira dele. Ele chegou, ele estranhou, ele falou, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele já viu, esse homem é diferente dos outros. Mas Jesus não deu, fosse um de nós, se engrandecia, estava recebendo elogio disso. Não, Jesus disse, necessário vos nascer de novo. Já foi na alma dele. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, então deve passar por um novo nascimento. Então, agora, o espírito daquele que é justo será recebido num estado de felicidade que é chamado paraíso, que Jesus disse para um dos malfeitores na cruz, que todo quem leu a Bíblia eles conhecem essa parte. Jesus no meio foi o mais acusado, porque ele se diz ser rei dos judeus, ele era, não aceitaram. Ele era o Messias, também não aceitaram. E crucificaram dois malfeitores com ele. Barrabás soltaram, que era para ser morto. Então, e o do lado falava assim, você salvou tantas pessoas, fez isso, aquilo, desce da cruz, salva ti e nós também. O outro já humilhou, falando assim, você nem teme a Deus, nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, nós reconheceu, nós merecemos o castigo, estamos aqui, mas este aí eu nenhum mal fez. Aí ele humilhou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres, que no grego fala, quando vieres o teu reino. Lembra-te de mim quando ele vier. Jesus falou, hoje estará comigo no paraíso. Amém?
Hoje ele disse assim: agora, e todos os que são cuidados, que todos os seus cuidados, trabalho e tristeza, lá tudo é diferente, descanso para sempre, dor, sofrimento, não tem mais. Aí tem o verdadeiro descanso. Mas quem morre em Cristo, aquilo fala parábola de rico Lázaro, não é parábola, porque tem o nome do indivíduo, Lázaro. Escreveram parábola lá, mas aquilo lá não é inspirado. Então, Abraão, o rico, não é porque ele era rico, porque não era temente a Deus, tudo indica. Ele conversou, ela lembrou da família dele que tinha aqui. Ele conversou, ele fez uma oração: Pai Abraão. Ele orou para um santo morto. Está lá, mas não faz mais nada, não faz nada. Aí, e tudo deve conhecer a história, não vou entrar para esse lado. Olha, Hebreus 9, 27 e 28. E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os nossos pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aí Jesus, por que fala que Jesus vai aparecer a segunda vez sem pecado? Vamos pensar, mas então Jesus tinha pecado? Não. Ele vai aparecer a segunda vez sem aquele compromisso de pagar pecados. Ele vai vir buscar aquele que espera pela salvação completa. Nós que tem Cristo, estamos salvos. O Espírito Santo é um penhor que deu uma parcela adiantada. O restante vem depois da volta de Cristo, que ressuscita. O Espírito vem buscar o corpo onde está lá, cada lugar que está, onde está aqui, ou no outro lugar, ou no mar. Aí está completo, corpo glorificado, e vai reinar o reino milenar com Jesus Cristo, todos. E depois do reino milenar tem o tribunal de Cristo, o grande trono branco, que vai ser o grande trono branco para a segunda ressurreição, para receber a condenação mais do que o outro. Quanto mais ruim for a pessoa aqui, mais quente é o fogo lá no inferno. Aí vai ser lá depois, no lago de fogo. E o corpo glorificado no novo céu, na nova terra, a última etapa, aí não tem mais. Então agora o versículo 3 aqui, ó. Eclesiastes 3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Todas as coisas têm o seu tempo. Irmãos, amigos, quando um malfeitor, um assassino lega uma arma assim, pá, sai um tiro. Deus já sabia que não é da vontade de Deus, mas ele permitiu. Se ele não permitir, o tiro não saía. A Bíblia fala que não cai um passarinho do ar sem a permissão de Deus, sem a vontade de Deus. Então, que está tudo no controle dele. Ele permite as coisas que aconteçam. Ele já sabe, deixou. Mas, portanto, que morre com Cristo. Então, aqui, 4. Tempo de chorar e tempo de rir. É óbvio isso, né? Tem tempo que você é de chorar, você tem que chorar. Vai chegar aqui rindo no local desse? O quanto é outro momento? Chorar e lamentar, né? E tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, saltar de alegria. Aqueles dançar é saltar de alegria. No Antigo Testamento dizia isso. Então, em Romanos capítulo 12, 15, ele diz assim, ó: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Se você chega numa casa, a pessoa está chorando, você não vai alegrar, você vai chorar com ela. Nem que você não chore, mas você compartilha a tristeza dela. Agora a pessoa está alegre, você vai chegar chorando, aí estraga prazer, né? E também no versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. 5. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. 1 Coríntios 7, versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder.
tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então tem hora que você tem que ficar calado, tem hora que não. Então nós devemos parar aqui no começo. Tudo tem o seu tempo. Não esquece disso. O tempo é Deus que nos dá. Tudo tem o tempo. Tem o tempo de chover, tem o tempo de seco, tem o tempo. Todas as coisas que vêm acontecendo, Deus já fez isso antes da fundação do mundo e soube tudo isso que acontecia as coisas. Nós não sabemos. Passa geração. Quantas pessoas que já passou morreram que não estão aí entre nós hoje? Amanhã pode ser nós. Eu pego a lembrar das pessoas que tinham antigamente, Zé Ragaz, quanto foi muito tempo que a pessoa não lembra dele? Não existe mais. Ele está no lugar que escolheu. Deus é quem sabe. Moisés. Vê mais para trás para ver, só para ver lembrando das pessoas. Quem é nascido aqui do Birajara vê bem como é que era o Birajara naquele tempo. Hoje tem muita gente diferente. Então, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Que Deus abençoe. Você quer falar? Posso deixar um versículo também? Então ele vai deixar um versículo e depois ele faz uma oração.